Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 437 e também no Livro dos Espíritos. Nós vamos para a questão de número 377, quando Kardec interroga os bons espíritos dessa forma: depois da morte, é lógico, depois do desenlace, depois do desencarne, né? O espírito do alienado se ressente, né? Ele se magoa, né? Do desarranjo de suas faculdades. Então ele fica magoado, tal, com aquele processo todo que ele passou por ele. Então, os bons espíritos assim respondem: pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como um homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Então, vejamos quantos seres nestas condições se encontram. Um número inimaginável, né? Principalmente nessa questão, durante algum tempo após a morte. Agora, isso é relativo, como também isso é complexo. Cada caso é um caso. Existem seres que, devido à gravidade da alienação, nossa, que nome, alienação, né? Devido à gravidade da alienação, por exemplo, esse é alienado número 5, esse é alienado número 6, esse é alienado número 7. Então, por isso que eu digo aqui que o processo é complexo. Porque uns, eles se recuperam um pouco mais rápido, de acordo com o quadro do indivíduo. Por quê? Veja bem, devido à desigualdade. Porque não podemos jamais dizer que todos alienados encontram-se no mesmo nível, no mesmo grau evolutivo. Por que não? Tem alienado que ele encontra-se no nível 2 devido ao alto teor de intoxicação perispiritual, né, que refletiu no sistema neurológico dele, no sistema endócrino dele, e analisando
tem aquele que encontra-se no quadro de alienado número 4. O outro no quadro 5, 6, 10. Quanto mais eleva-se o número, menos, você entendeu? Menos gravidade, menos infringiu as leis divinas. Agora, aqueles que se encontram lá no número 1, no número 2, no número 3, esses infringiram demais as leis divinas. Então, por isso, eles, quando retornam à pátria espiritual, é preciso dizer isso, que nem sempre uma existência física basta. Existem casos onde aquele indivíduo ele precisa passar por várias reencarnações para quitar débito correspondente àquela alienação. O nome, hein? Nossa, alienado, né? Então, há várias, tem uns que precisam de retornar várias vezes para sanar aquele probleminha, enquanto outros não. Às vezes, 1, 2, 3 reencarnação, ele já consegue quitar aquele débito, ele consegue, né, sanar aquele débito perante a contabilidade divina, perante os seus algozes, e é natural que ele recobra a consciência mais rápido. Aqueles com maior gravidade, eles demoram um pouco mais, havendo necessidade de dizer que aqueles casos que já citei, daqueles nossos irmãos que desencarna e não sabe que desencarnou, reencarna e não sabe que reencarnaram, foram ali introduzidos no corpo físico novamente, não deixam de ser, de alguma forma, um tipo de alienação. Nossa, mas que palavra! Não deixa de ser um tipo de alienado, né? Não deixa de ser. Porque ele encontra ali no estado totalmente letárgico, num estado total de ignorância, ao ponto de não conseguir sentir, perceber o que lhe acontece, né? Então, como aqui os bons espíritos estão dizendo, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Você já parou para observar que o ser me desculpe, o ser humano, as pessoas dizem assim, eu fui dormir às 10 horas da noite. Eu não duvido que ele se preparou e deitou, né? Colocou o corpo lá no leito às 10 da noite.
mas ele não viu a hora que ele dormiu. Ninguém, faça um teste para você ver, ninguém vê o momento que dorme. Porque o sono, ele tem 3 fases. O sono, ele é composto de 3 fases. Se você conversar com vamos dizer assim, um neurologista, ele vai te dizer isso. Mas isso não é baseado na ciência neurológica da Terra, não. Isso, eu posso dizer que isso é um atributo do corpo físico para que não só o corpo físico descanse, para que o espírito possa se libertar de alguma forma e trabalhar. Agora, aqueles que têm merecimento de ir trabalhar nas colônias espirituais. Porque eu não sei se você sabe, 90% ou 95% da humanidade, aliás, em 100% da humanidade, 75%, André Luiz diz que esses seres, 75%, eles vão para regiões umbralinas. E 25%, eles, aí já tem a divisória. 25%, 20%, eles permanecem ali junto ao corpo, dormindo também. Isso que é um absurdo. O próprio espírito dormindo como o corpo. Você entendeu? E 5% é que consegue ir para as colônias trabalhar. Então, às vezes a pessoa fala assim, essa noite eu sonhei com fulano, Bertano, Cicrano. Não, eu fui a tal lugar. Não, você não foi, não. Foi montado ali um aparato todo à sua volta ali e você viu aquelas cenas e você imaginou que foi, que fez isso, que fez aquilo. Então observe para você ver. Ninguém vê o momento que dorme. Ninguém vê. Quando menos espera, alguém está cutucando na costela dele. Vira para lá que você está roncando demais. Aí ele fala assim, roncando como? Nem tô dormindo? Olha o quanto a pessoa é lesada. Então ninguém vê o momento que dorme. E outra coisa, ninguém vê quando acorda. Eu vejo quando eu acordo. Não vê. Quando menos espera, parece que... Você entendeu? Aquele momento que você desperta, aquele momento que você abre os olhos, você já acordou uns 5, 10, 15 segundos antes. Só que o espírito, aliás, a alma, ela não consegue lembrar desse momento. Ela não consegue se lembrar desse momento. Isso faz parte da natureza evolutiva do ser. Como tem uns que não precisa nem dormir. Eu mesmo conheço alguns que não precisam nem dormir. Eu conheço alguns que... Entendeu? Que ele... Aí você fala assim, mas ninguém vê a hora que dorme. Bom, isso é relativo também, né? Porque tem uns que conseguem ver a hora que sai do corpo físico e estilinga para as colônias. E esses também
vê a hora que retorna ao corpo físico. Mais 99,99999% não vê a hora que retorna ao corpo físico. Mas você já percebeu que quando a pessoa retorna ao corpo físico, e que principalmente ele é acordado pelo barulho do celular, assim, do despertador, mas dá aquela irritação nele, e ele pensa assim, vontade de quebrar esse despertador. Ele fica naquele estado assim, irritado, ele fica alterado, ele fica magoado, ele fica ressentido. Aí vem a frase, ressente, entendeu? Depois da morte, o espírito alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades. Aí vem a frase ressente, né? Então, é natural que durante aquele período ali de letargia, durante aquele período momentâneo, letárgico, é natural que aquele ser, aquele indivíduo, é natural que ele ali se vê num estado assim de perturbação. Os não alienados, até porque é difícil hoje em dia a gente saber quem é alienado, quem não é, né? Porque você entendeu? Um dia eu tive a oportunidade de presenciar um psiquiatra na minha cidade, que é São Sebastião do Paraíso, ele dando beijos na boca do cachorro dele. Agora, isso aí não é um estado normal. Isso aí é um quadro de alienação. Nossa, é um alienado também. Frase difícil que eu não estou conseguindo pronunciar ela, para você ver o tanto que o bicho aqui também é alienado. É porque é um alienado que não consegue pronunciar essa frase. Você entendeu? Então, um psiquiatra dando beijo na boca do cachorro dele. Mas isso é normal, Luiz. Muitas pessoas beijam os cachorros, beijam o coelhinho, beijam... Normal só por você, porque pra mim isso não é normal, não. Beijar aquela boca cheia de bactéria, cheia de baba. Então, hoje em dia, a gente não sabe quem é o alienado. A gente não sabe quem é o alienado. Se é o psiquiatra, esses que se dizem detentores desse conhecimento, ou se realmente são aqueles pacientes, né? Então, quando o espírito passa por essa situação, é óbvio que ele boa coisa não cometeu em vidas passadas. Então, enquanto ele não quita esses débitos, por exemplo, a pessoa que se suicida, né? Ele desestrutura tanto o seu organismo perispiritual, vamos assim dizer, que ele se vê em meio a uma alienação tão grande, a uma perturbação tão grande, que aos olhos dele, aquilo ali, incessantemente, ele imagina que nunca mais cessará. É uma perturbação, é uma alienação. Mas
pode durar o tempo que for que aquele estado passa, depois que aquele indivíduo, mediante vários fatores protetivos, ele resgatando aquele débito, é óbvio que ele recobra a consciência, ele recobra a lucidez e ele muda de comportamento. Isso é mais que natural, né? Então nós vamos para o próximo vídeo e é assim.